Como servos de Deus, muitas vezes nós somos afligidos, muitas vezes nós somos perseguidos e por muitas vezes nós somos também afrontados. Não é difícil achar pessoas que queiram nos intimidar. Nós não entendemos muitas vezes de onde vem a raiva, de onde vem o ódio que essas pessoas sentem por nós, mas ao mesmo tempo sabemos que é porque servimos a um Deus que nos guarda, que nos protege e que é o diferencial maior em nossas vidas. Bom, nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de afronta. O que devemos fazer quando somos afrontados e sabemos que essa afronta ela não vem do homem, ela vem do inimigo. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique comigo até o fim desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever neste canal, de nos ajudar a continuar crescendo e também de compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que nesse momento também precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra de força, de uma palavra de consolo e de encorajamento. Quero deixar para a meditação dos amados alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de 2 Reis. Estou aqui com a Bíblia Sagrada. 2 Reis, capítulo 19, que diz: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Vamos ler então aqui o versículo 4 que diz: Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o Senhor, rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas a obra de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Eu acredito que por muitos de nós, por muitos de vocês que me ouvem agora, que me veem, essa passagem é bem conhecida. Essa passagem se trata de uma grande afronta que um rei muito soberbo, muito egoísta, muito altivo no seu coração fazia contra o rei Ezequias, contra o povo de Judá. E Ezequias com o seu povo ouviram por diversas vezes blasfêmias contra o seu Deus, afrontas. E eu acredito que por mais que eles conhecessem o poder de Deus, por algum momento o seu coração temeu. Ezequias, ele rasgou as suas vestes diante do templo, ele chorou, ele pegou aquelas cartas de afronta que Senaqueribe enviou através ali de um dos seus servos, e ele apresenta essa carta a Deus, ele chora, ele clama a Deus, ele apresenta essa carta a Deus. E eu acredito que nesse momento, por mais que Ezequias ele tivesse amedrontado, ele estivesse preocupado, afinal era um rei que estava blasfemando, era um exército que estava se preparando para guerrear contra o povo de Deus. Ezequias, ele fez a coisa mais certa, e é uma das coisas também que nós, aliás,
a melhor coisa que nós devemos fazer no momento de afronta não é revidar com o nosso afrontador, mas é clamar por aquele que resolve as nossas causas e que peleja pelas nossas lutas. Muitas vezes, eu e você somos levados a revidar, somos levados a questionar, somos levados a demonstrar nosso ponto de vista. Muitas vezes até pecamos em palavras, pecamos em ações e fazemos muitas vezes aquilo que o nosso afrontador quer, que é nos tirar do eixo, que é nos desestabilizar emocionalmente, espiritualmente. Mas nós devemos ser tão sábios como foi Ezequias. Ezequias pegou a carta de afronta, levou ao templo do Senhor. Ele mandou dizer também a Isaías, que era um profeta de Deus, o que estava acontecendo. Isaías, homem de Deus, foi direcionado a consolar a Ezequias. E no final de tudo nós vemos que aquele exército que afrontava o povo de Deus, aquele exército que se gloriava de ter destruído várias nações, de ter destruído vários povos, eles foram envergonhados e o seu rei foi morto pelos seus próprios filhos. Sabe, queridos, às vezes nas nossas vidas também se levantam pessoas assim, pessoas que o inimigo põe um ódio terrível no seu coração a nosso respeito, um ódio que nem eles mesmos conseguem explicar a origem de tanto ódio, mas nós sabemos que é porque somos filhos da luz e isso incomoda os filhos das trevas. E muitas vezes essas pessoas são usadas para nos afligir, para nos afrontar, para nos entristecer. Elas procuram de todas as formas nos desestabilizar espiritualmente, emocionalmente. Muitas vezes pensamos em desistir, muitas vezes pensamos em mudar de lugar, queremos fugir daquela situação. Mas a verdade é que nós devemos proceder como fez Ezequias. Ezequias apresentou as afrontas do inimigo ao Deus, aquele que pode resolver todas as coisas. Entenda, querido, que nenhum afrontador, ninguém que tem se levantado para te afrontar, para te perseguir, para tentar te amedrontar, para tentar te desestabilizar, é tão forte quanto o poder do nosso Deus. Nós precisamos lembrar que essas pessoas são dignas de oração, porque no momento da sua soberba, elas esquecem que são pó, que são cinza e que a qualquer momento podem ter as suas vidas ceifadas. E a pergunta é: e depois que isso acontecer, o que será das suas almas? O que será da sua soberba? O que será da sua altivez? Então, por mais que nossa personalidade seja tão forte que muitas vezes nos leve a querer revidar, nos leve a querer também debater, entenda uma coisa: permita que Deus lute por você, permita que Deus lute pelas tuas causas e deixa que no momento certo o Senhor envergonhará aqueles que estão nos oprimindo, envergonhará aqueles que estão fazendo de tudo para nos desestruturar. Os nossos afrontadores, eles terão que prestar conta diante de Deus. Se Deus te colocou em uma posição, continue nessa posição e creia que o Senhor Jesus, ele se responsabiliza pela tua vida, desde que você não se amedronte, desde que você não se acovarde, mas desde que você aprenda a colocar a tua vida inteiramente na dependência de Cristo Jesus. Lembre-se do que ocorreu com Senaqueribe. Ele foi altivo, ele tinha certeza que era poderoso bastante para destruir o exército ali de Judá. Ele entendia que ele era poderoso porque ele já tinha destruído muitas outras pessoas, muitos outros reinos. E às vezes as pessoas também pensam assim: eu já consegui isso, eu já consegui aquilo, então vou conseguir mais uma vez derrotar quem eu quero. Mas nós precisamos aprender que aquele que está debaixo da potente mão de Deus tem a proteção do Altíssimo. Que essa palavra venha te encorajar a não desistir, a não se amedrontar, mas a entender que é Deus, que é Cristo Jesus, quem luta as nossas causas e que Ele jamais perde batalha. Que Deus em Cristo te abençoe.